dia, queridos detetives juniores. Mais uma vez estamos aqui reunidos para decifrarmos mais um mistério. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui? Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos, Senhor, na nossa EBD online para aprendermos mais da Tua palavra. Guarda-nos e livra-nos do mal, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, todo detetive júnior vai sempre querer decifrar o mistério, mas primeiro a gente tem que ter a nossa senha. O bom detetive tem uma senha e a senha tem que estar de cor. Então, quem é que decorou a senha? Para os que não decoraram e ainda estão começando hoje a assistir a nossa lição, a nossa senha por 5 lições vai ser essa aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. Memorizem, porque nas nossas gincanas nós vamos perguntar algumas senhas. E essa está muito fácil para memorizar, não é? Então guardem bem, vai ser até a lição número 5, vai ser essa senha, tá? E nós hoje vamos decifrar um mistério. O mistério é esse aqui, olha. Foi muito eficaz para a memória, olha bem, ajudando quem me usava a obedecer a Deus. Quem sou eu? Fui muito eficaz para a memória, ajudando a quem me usava a obedecer a Deus. O que ser eficaz? Eficaz é bom, tá? É algo que é correto, algo que deu certo. Algo eficaz é algo que deu certo. Por exemplo, você está uma dor na cabeça danada, aí tua mãe vai dar um remédio para você. Esse remédio foi eficaz se a tua dor de cabeça passar, tá bom? Então, mais ou menos, eficaz é isso. Eficaz é uma coisa que acerta. Então, fui muito eficaz e agora quer descobrir quem foi que foi eficaz. Olha lá, na memória, ajudando a quem me usava a obedecer a Deus. É isso que nós vamos decifrar. E para decifrarmos esse mistério, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, tá? E vamos ler o capítulo 6, dos versículo 4 até o 9, versículo 10, mais ou menos. E eu vou ler com vocês. Deuteronômio é o 4º livro da Bíblia, tá? No Velho Testamento. Então lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Antes da gente começar a ler, eu vou rapidamente falar para vocês o que vem a ser essa passagem que a gente vai ler. Porque todo mundo que já estudou, de repente nas outras turminhas que entraram agora para os juniores, ainda não se lembram disso, mas já ouviram um pastor pregar, ou às vezes o pai e a mãe falou em casa, mas para quem não ouviu, eu vou falar agora. Quem foi Moisés? A gente sabe a história de Moisés, aquele que foi colocado no cestinho, né, pela mãe dele, porque o rei na época estava querendo acabar com todos os meninos que tinham a idade de Moisés, e a mãe ficou com muita pena daquele nenenzinho lindo, aquele menino lindo que nasceu, e ela botou no cestinho, e a irmã dele ficou tomando conta, né, na hora que a princesa foi tomar, naquela época não tinha chuveiro, não tinha banheiro, eles tomavam banho nos rios. Então, na hora que ela foi se banhar no rio, a irmã foi, colocou aquele cestinho, e a princesa achou e criou aquele menino lindo no palácio, e o nome dele se tornou Moisés, né? E ele foi criado lá junto com o filho lá do faraó e cresceu junto com eles. Mas depois que ele cresceu, Deus falou o coração de Moisés, Deus falou com ele através de uma planta, uma árvore chamada sarça. Moisés estava lá e Deus falou que precisava da ajuda dele, que ele ia tirar o povo que estava lá no Egito trabalhando como escravo. Vocês sabem o que é escravo? São pessoas que trabalham e não recebem nada por aquilo. O que eles dão é comida, porque senão a pessoa vai morrer, né? Mas não recebe um salário, um dinheiro, não pode comprar sua comida, não pode comprar sua roupa. Você é um escravo, ele trabalha apenas para comer. Você não pode escolher nada, não pode comprar nada para você, porque você não tem um salário. E o povo estava lá, hebreu, estava lá como escravo no Egito. E o que aconteceu? Deus levantou Moisés, né? Escolheu Moisés para que Moisés fosse tirar aquele pessoal do Egito. E Moisés, então, começou a ser preparado por Deus para fazer esse trabalho, que não era nada simples, foi muito difícil.
né? E mesmo Moisés ele tinha algum problema na fala, ele não conseguia falar direito, ninguém sabe se ele era gago, se ele era fanhoso, não se sabe, mas alguma coisa que dificultava que os outros entendessem o que ele estava falando. Então quem interpretava as coisas era o irmão dele, Arão. Mas Moisés foi escolhido para poder o tempo todo manter contato com Deus. E a gente vai ver que ele conseguiu tirar o povo do Egito, né? Vocês, quem não estudou, pode ler na Bíblia. Então, se teve as pragas, né? Aquelas pragas que Deus foi dando porque o faraó não queria libertar o povo e foi tendo aquelas pragas, mas o povo acabou saindo de lá. E quando saiu de lá, Deus deu a Moisés leis que ele deveria passar para o povo para que o povo não esquecesse que ele era o único Deus, que eles deveriam adorar a ele, que deveriam sempre manter contato, fazer oração, e era isso que Moisés passava para ele. E aqui em Deuteronômio nós vamos ver isso, tá? Então vamos ler lá, abrir Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, tá? Aí Moisés falando assim: escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guarda sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Então, olha só. O que a gente viu aqui? A gente viu que algumas pistas para a gente decifrar esse mistério. A primeira pista que a gente viu foi essa aqui, olha. A pista 1. O que Deus falou? Guarde sempre, versículo 6, guarde sempre no coração as leis que eu lhe estou dando. Então, eles tinham que guardar aquelas leis, aqueles ensinamentos, aqueles mandamentos no coração. O que significa guardar no coração? É memorizar, é não esquecer. O outro qual é? O outro, aqui, ó, a pista 2, é falar da palavra de Deus. Olha só, no versículo 7. E não deixe de ensiná-las a seus filhos, repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Olha, ou seja, o dia inteiro eles tinham que estar lembrando essas leis. No versículo 8, fala assim, olha, aqui no versículo 8 fala, ó, amarrem essas leis nos braços e na testa para não se esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. E Moisés continuou falando mais coisa que Deus havia falado, mas hoje nós vamos nos importar com essas coisas aqui que Moisés estava falando, para que a gente possa decifrar o nosso mistério, tá? E isso aqui se encontra onde? Em Deuteronômio 6. Então, nós devemos nos importar com essas coisas que Moisés falou aqui em Deuteronômio 6, ok? A partir do versículo 4. Então, ele falou para guardar no coração, isso está lá no versículo 6, falou para falar da palavra de Deus, que está no versículo 7, que é para falar, não deixe de ensiná-las aos filhos, né? Que era para falar da palavra de Deus aos filhos. Repita essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem, para não esquecer. E na 8 fala amarrar essas leis nos braços e na testa para não esquecerem. E as escreverem nos batentes das portas, nas suas casas e nos seus portões. Sabe, quando a gente quer gravar uma coisa, até eu vou dar uma dica para vocês, né? Por exemplo, às vezes aqui vocês ainda estão novinhos, mas de repente alguns já sabem o que querem fazer. Uma pessoa que quer, por exemplo, estudar para ser médico. É muito difícil. É muita coisa que tem que memorizar. Uma pessoa que quer
estudar para ser juiz. É muito difícil, é muita coisa que tem que memorizar, é muita lei. Mas é outro tipo de lei, não é essa aqui. Mas aqui também está falando de lei. Aqui são as leis de Deus. A lei que uma pessoa vai ser juiz são as leis dos homens, não é? Mas essa aqui não são as leis de Deus. Mas o que faz quando você quer memorizar alguma coisa? Você escreve realmente. Vocês podem fazer esse teste essa semana. Pega uma senha que essa senha está muito fácil, mas pega um pedacinho dessa senha, escreva em pedaços menores e coloca a senha, né? Que é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, muito fácil. Bota na porta do teu guarda-roupa, quando você abrir, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Na porta do banheiro, do armário, onde você guarda a tua escova de dente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim, vários lugares que vocês forem, vocês vão estar lendo, vocês vão memorizar, podem ter certeza. E isso também funciona para as outras coisas que vocês estudarem. Tá? Se vocês forem estudar alguma coisa para algum concurso, para uma prova muito difícil, podem fazer isso, porque tem que memorizar a data, a data do descobrimento do Brasil, a data quem foi que descobriu o Brasil, o nome das pessoas, essas coisas todas, vocês podem fazer isso. Escrevem em alguns lugares que vocês vão passar, vão ler aquilo, vão ler aquilo, vocês vão memorizar. Então a Bíblia está ensinando como estudar. Olha, que interessante, né? A Bíblia ensinando como estudar. Poxa, na verdade, e realmente desse sistema, dessa maneira que a gente vai memorizando tudo, né? Então, o que quis falar aqui, né, nesses ensinamentos que Moisés falou? É uma maneira de memorizar e não gravar, não deixar de gravar, não esquecer e praticar isso diariamente. O nome dessas coisinhas, do que Moisés falou ali, que eles deveriam escrever, os judeus, eles chamavam de um nome especial. E é isso que a gente vai decifrar hoje. Lembra? O nosso mistério qual é? Olha só. Foi muito eficaz para a memória, ajudando quem me usava a obedecer a Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? É um nome simples, tá? Que é o nome, inclusive, que é o título da nossa lição. Então, quem respondeu alguma coisa parecida com isso aqui, acertou. Lá na nossa lição, o título é Filactérios. O que é isso? Exatamente, olha, uma caixinha com um trecho bíblico dentro, chamado filactério. Hoje em dia ainda, os judeus, eles mantêm essa tradição. Eles escrevem um pedaço de pergaminho, atam no braço, tá? Na testa. E a casa de alguns judeus, se for um judeu que segue ainda aquelas coisas antigas, na porta deles tem uma coisinha assim de metal, né? E ali dentro tem um trecho da Bíblia ali. Então, provavelmente esse trecho da Bíblia escrito lá, que não deve esquecer os mandamentos ou os 10 mandamentos, algo lá dentro que para ele não esquecer que ele tem que adorar a Deus. Pena que muitos deles não aceitam Cristo como Salvador. E é isso que nós temos que aprender, o Velho Testamento, aprender que o Velho Testamento prepara a gente para a vinda de Cristo. E foi o que aconteceu. Cristo veio, Cristo morreu na cruz para nos salvar, né? Ele verteu ali o sangue para perdoar os nossos pecados, porque eles tinham que fazer, a gente vai estudar ainda isso, várias coisas para terem os pecados perdoados. Mas Cristo, a partir do momento que Cristo morreu na cruz por nós, nossos pecados já foram perdoados. Nós não precisamos mais fazer aquelas práticas antigas, né? Mas quem não aceita Cristo ainda fica preso àquelas tradições, aquelas leis, né? E esquecem que o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós perdoou os nossos pecados. Isso é uma bênção muito grande. Então, vocês lá no Eureka, vocês vão escrever filactérios, ou então mais ou menos o que eu escrevi aqui, tá bom? São uma caixinha com trechos bíblicos dentro, tá? Então já sabem o que é um filactério. Gente, vamos guardar todas essas mensagens que nós aprendemos aqui, tá? E aqui na revista de vocês tem um versículo ali, ó. Guardemos firmemente a esperança da fé, que
que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Já naquela época, Deus falava que ia para o povo, que Deus ia mandar um Salvador. A gente vai ver que Isaías falou isso e veio, Cristo nasceu, né? E agora tem outras promessas. Quais foram as promessas que Cristo falou, que a gente sempre escuta o pastor pregando, a gente tem estudado, que ele voltaria. E todos aqueles que crer, quem crer nele, vai voltar, vai para casa, morar com ele, com Deus, né? Num lugar preparado. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crê, que confiar nessas promessas, ele vai cumprir a promessa, pode ter certeza. E nós vamos ter a vida eterna. Não é? É isso que nós estamos esperando. Então, façam também aquilo que eu falei com vocês, para a gente tentar memorizar o que vocês conseguiram. E depois mandem para mim, digam para mim o que vocês memorizaram, como é que foi essa experiência de escrever em alguns lugares para guardar e se realmente vocês aprenderam. Então, gente, vamos dia a dia a gente falar não só com a nossa boca, falar com o nosso comportamento, com escritos pela internet, o tempo todo, não deixar de falar para os nossos amigos, nossos parentes, aqueles que são mais chegados da gente, que estão distantes, falar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Então, gente, façam as leituras diárias, tá? Eu vou postar a correção da leitura diária dessa semana que terminou e façam as nossas leituras diárias. Por quê? Vocês todo dia leem um trechinho, porque assim vocês vão fixar essa lição que nós demos hoje. Porque é isso que Deus quer da gente. Se todo dia a gente lê um pouquinho, a gente vai guardando e não esquece das promessas que Deus fez para nós. Uma semana abençoada, que Deus proteja vocês no colégio, tá? E vamos orar, pedir a Deus para a gente conseguir logo, logo se livrar dessa pandemia para que possamos estar juntos. Um beijo grande, uma semana muito, muito abençoada.